Oi! Hoje eu te mostro como que eu fiz para o meu bolo ficar retinho e com as camadas de recheio super uniformes. E também vou te mostrar como que eu faço a minha ganache de chocolate blend no ponto perfeito para cobrir bolo. Eu vou começar pegando a minha massa amanteigada. Eu utilizei uma forma de 17 centímetros de diâmetro. Na verdade, eu assei em 3 formas de 17 centímetros de diâmetro. E uma coisa aqui, eu vou regar a minha calda pela primeira vez. Vamos ver se vai dar certo, né? Enfim, fiquei com vontade de testar essa técnica de regar bolo. E vamos ver no que dá. Daqui pro final do vídeo a gente vê se deu certo, né? Para essa calda eu utilizei 200 ml de água, 50 gramas de leite condensado, misturei muito bem e deixei ferver por mais ou menos 5 minutos. Esperei esfriar muito bem antes de utilizar no bolo. E aí a quantidade eu fui meio que no olho mesmo, eu ia pegando com a colher e ia espalhando pelo bolo. Apertei o bolo com a colher, com o dedo, e eu não sei o porquê. Eu achei que esse bolo ainda não estava úmido o suficiente. Eu fiz o quê? Decidi continuar regando o bolo. E vamos ver no que vai dar. Enfim, decidi colocar minha primeira camada de recheio de brigadeiro de café, que eu já ensinei aqui, inclusive, é um recheio com um sabor espetacular. O ponto desse recheio fica perfeito para qualquer tipo de bolo. O sabor, na medida certa, a quantidade de café, não fica exagerado, não fica enjoativo, não fica doce, enfim, é perfeito. Faz e me conta aqui se você gostou. Nesse momento aqui aconteceu um pequeno desastre, o meu bico saiu do saco de confeitar. E o que eu fiz? Tirei o bico e continuei espremendo o resto de recheio que tinha no saco. Gente, não liga, esse recheio é para casa, é aniversário do meu irmão. Então, por isso eu fiz isso. Se fosse para o cliente, jamais eu faria, tá? Então, não desperdicei recheio. Tirei o recheio do saco, tirei o recheio do bico e agora eu tô dando só uma espalhadinha para ficar retinho, né? Agora eu pego a minha segunda camada de bolo e vou colocar aqui em cima desse recheio. Só que antes disso, eu quero mostrar para vocês esse bolo sem precisar estar regado. Antes de regar, olha essa massa. Tem a textura perfeita, né? É super macio, super úmida. É uma massa perfeita. Mas nesse dia eu queria saber de quê? Eu queria saber de regar a massa de bolo amanteigada e foi o que eu fiz. Estou regando a segunda camada de bolo. Tô mostrando para vocês aí um pouquinho, ó. Eu peguei a massa na mão, pegava a calda com a colher e ia passando no bolo. Agora sim, eu coloco a minha massa em cima do recheio. Fui dar uma ajeitadinha ali, percebi que o bolo deu que meio uma deslizada, não sei se exagerei na calda, vamos ver daqui pro final. Fiquei com medo de mexer, parei de mexer no bolo. Só fiz limpar ali o excesso de farelo de bolo e já fui colocar minha segunda camada de recheio, que é brigadeiro de leite ninho, que eu também já ensinei aqui, o ponto perfeito, como você pode ver, e o sabor maravilhoso. E com a gente aqui não tem miséria não, hein? É colocar o recheio até o final. Enche de recheio esse bolo aí. Eu espalho com uma colher esse recheio de leite ninho para que o recheio fique o mais nivelado possível.
Eu já reguei a minha terceira camada de bolo e agora eu vou colocar aqui a minha terceira e última camada de bolo. E vamos ver no que isso vai dar. Dou uma ajeitadinha ali só para não ficar muito torto e vou ajustando. Agora eu peguei um acetato que eu tenho aqui, tirei um pedaço desse acetato e estou envolvendo o bolo com ele. Eu dou uma leve pressionada, tá? Porque eu quero prensar esse bolo, então eu quero que ele fique um pouco justinho, né? Então eu dei uma puxadinha, fui vendo ali se estava certinho, se ele estava conseguindo pegar o bolo todo. Se eu tivesse um acetato com altura maior, eu acredito que teria sido bem melhor, mas era o que eu tinha, então foi o que eu usei. Eu peguei um pedaço de fita durex para firmar esse acetato, deixei a pontinha um pouco para fora para facilitar na hora de tirar. Eu não sei vocês, mas eu tô tão ansiosa para saber se deu certo isso de regar bolo de massa amanteigada. Tô louca para chegar amanhã, partir esse bolo e ver no que deu. Então, terminei de envolver o acetato no bolo. Agora eu tô dando uma apertadinha ali pro recheio ir se ajustando lá dentro, né? E pegando a forma do acetato e ficar um bolo bem retinho. Eu não sei se é assim que você faz, mas se não for, me conta aqui como é que você faz para prensar o seu bolo. Quem sabe o próximo que eu prensar eu não utilize a sua ideia, né? E tenha mais sucesso no meu objetivo final. Mas enfim, foi dessa forma que eu fiz, tá? E aí eu fui amassando um pouquinho ali, não sei se tem que ser assim, depois eu vou ver se deu certo ou não. Fui tirando o excesso de bolo, né? Que quando a gente vai apertando vai saindo os farelinhos. Então eu fui tirando da beirinha, olha, esses excessos de farelo de bolo. Eu peguei um saco plástico de congelar alimento e envolvi o bolo, porque como eu vou levar esse bolo para a geladeira de um dia para o outro, eu não queria que esse bolo pegasse qualquer gosto de alimento que tivesse dentro da geladeira, né? Então eu envolvi muito bem com esse saco, tirei todo o ar, ou quase todo o ar, o que deu para tirar eu tirei. E depois eu prendi a parte de baixo com durex, para que realmente eu estivesse segura de que não ia entrar cheiro de outros alimentos nesse bolo e nem tirar a umidade do bolo. E no outro dia eu tirei o acetato e ficou assim, o bolo retinho, lindo. Dei só uma ajeitadinha no recheio com a colher e até então tá dando tudo certo, né? E agora vamos para a ganache de chocolate blend. 300 gramas de chocolate picado, levo de 30 em 30 segundos no micro-ondas na potência 50, mexo cada vez que tiro e fica assim, bem derretido. Agora eu acrescento a metade da caixinha de creme de leite e vou misturar. Esse creme de leite ele está em temperatura ambiente, tá? Misturo muito bem. Seria melhor se eu tivesse misturado aqui com o fouet, mas no momento eu nem me lembrei de pegar o fouet, misturei foi com a colher mesmo. E misturei bastante, tá? Até esse creme de leite ficar totalmente incorporado ao chocolate. Eu vou deixar essa ganache descansar por algumas horas e no próximo vídeo eu vou te mostrar como que eu cobri o bolo com essa ganache e vamos saber se o bolo de massa amanteigada deu certo regar e prensar.